Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um podcast sobre o Saber Sênior Trajetórias. O podcast que discute todo esse envelhecimento ativo e suas múltiplas dimensões numa produção da Rede Geronto em parceria com o IMEI. Temos convidados especiais, primeiro pela ordem, a doutora Suzana Fungueto. Doutora Suzana, ela é educadora especial, doutora em Ciências e Tecnologias da Saúde e diretora do IMEI. Obrigada, Sérgio. Nós temos um grande prazer em receber o doutor Arnaldo. Se eu falar sobre o currículo dele, eu levo aqui, eu consumo 45 minutos do nosso podcast. É impressionante o conhecimento do doutor Arnaldo, livre-docente pela USP, doutor e mestre pela PUC São Paulo, pós-doutorados em literatura. E é importante nós falarmos sobre isso, né? O grande conhecimento que ele tem e nós podemos realmente nos beneficiar com isso. Direito constitucional, direito tributário, história do direito, ex-procurador-geral, adjunto da Fazenda Nacional e também ex-consultor-geral da União e atual coordenador nacional do nosso curso de Direito do IMEI. Doutor Arnaldo, que prazer imenso conversar contigo, usufruir do seu conhecimento todo, doutor. A honra é toda minha, ainda que virtualmente, não é? Eu fico assim, extremamente lisonjeado em poder participar desse evento, sobremodo aí com a minha colega que tem, ao longo dos anos, aí pelejado comigo, a professora doutora Suzana, e você também, Sérgio, que tem a honra de hoje, pela primeira vez, estar assim, em viva voz, ainda que não pessoalmente. Eu creio, então, que estamos em alma, num sentido, e estamos virtualmente no outro sentido. É uma honra muito grande estar com vocês aqui hoje à tarde. Que bom, doutor, que bom, doutora Suzana. Vai ser realmente um tempo muito produtivo. E já gostaria de me encaminhar para esse primeiro questionamento. O acesso ao conhecimento é uma das chaves para o envelhecimento ativo, para esse envelhecimento que suponho todos nós merecemos, que é esse envelhecimento saudável, vibrante, diferenciado, prazeroso. Eu te perguntaria, doutor Arnaldo, com o comentário da Suzana, qual é o papel da educação jurídica exatamente na valorização da participação social das pessoas acima dos 60 anos? Em que o direito pode contribuir para a nossa qualidade de vida, doutor? Eu creio que essa contribuição é inestimável, é uma contribuição muito grande. Em primeiro lugar, porque aquele que tem mais de 60, aquela que tem mais de 60, em primeiro lugar, toma um conhecimento assim, muito nítido daquilo que é a extensão e daquilo que é o limite dos direitos que efetivamente tem. É muito curioso, porque há um problema de cronologia que chama muito atenção. Quando, há alguns anos, nós imaginávamos uma pessoa de 60 anos, nós imaginávamos uma pessoa superlativamente longeva. Eu me recordo quando eu era menino, a minha avó, por exemplo, quando tinha 60 anos, parecia que tinha 130, porque eram mulheres que, enfim, parece que a vida havia sido muito dura com elas, em primeiro lugar. Além disso, não havia esse volume de cuidados que hoje há. E, em terceiro lugar, havia uma apatia, como se, depois de uma certa idade, o que a pessoa estava fazendo, basicamente, era esperar a virada da página e o último dia. E o que se percebe nos últimos anos, eu creio que de uns 20 anos para cá, é que nós temos uma virada total nisso aí. Eu chego até a imaginar uma espécie de um adjetivo que pode ser novo, né? A gerontolescência ou gerontolocência, no contexto do qual uma pessoa com alguma idade parece viver, de uma certa maneira, aquela empolgação e aquela alegria da adolescência. Então, é muito comum, especialmente pessoas que estudam depois de uma certa idade, essa contaminação muito positiva. Eu tenho conhecido pessoas com 69, 70, um de 74 anos de idade que volta a cursar a universidade e ele passa a viver como se fosse novamente um adolescente. Muito curiosamente, é na adolescência que nós temos os grandes limites da nossa expansão. É na adolescência que nós vamos viver aqueles critérios psicanalíticos, né, de proibição. Isso se repete, de alguma maneira, em tese, pelo menos, numa idade mais longeva, e eu tenho a mais absoluta consciência de que a pessoa com mais idade, que estuda os temas do direito, tem com mais nitidez aquilo que lhe é possível, aquilo que lhe é limitado. Para usar uma palavra meio gasta, mas uma palavra na moda, eu imagino que há, sim, uma espécie de um empoderamento
daquele que estuda. E como resultado desse empoderamento, nós não temos só uma questão de ordem pessoal, de alguém que vai ser mais bem informado, de alguém que vai poder viver com mais intensidade a sua individualidade. Mas esse empoderamento, de uma certa maneira, resulta na construção de uma sociedade mais justa, resulta na construção de uma sociedade mais inclusiva e, por via de consequência, numa sociedade mais democrática. Então, o que me fica muito nítido é que, fundamentalmente, a educação, digamos assim, ou o estudo de temas afetos ao direito, por exemplo, depois de uma certa idade, tem como resultado imediato uma pessoa que se torna uma pessoa mais participante. Então, eu acho que existe um ganho, sim, externo, mas existe também um ganho de currículo oculto. A pessoa ela se vê da noite para o dia como que empoderada, porque ela passa a deter uma série de conhecimentos e começa a avaliar os temas da vida de um modo muito mais objetivo, seja uma trombada de automóveis num shopping center, seja um episódio qualquer da vida, seja um problema com algum parente e assim por diante. Eu vejo de um modo muito positivo. Doutora Suzana Fungueto, aliás, você acompanhando aí as colocações do nosso prezado doutor Arnaldo Godoy, você observa a importância do conhecimento, né? De você buscar o conhecimento. E queria até compartilhar com vocês dois uma matéria muito interessante que eu li agora recentemente, a respeito de um estudo que foi feito com freiras franciscanas, a respeito da educação na prevenção à demência e Alzheimer, algo impressionante. Elas foram submetidas, elas participaram dessa pesquisa, mesmo que elas têm sempre o mesmo padrão, né, de comportamento, o mesmo padrão de alimentação, a mesma rotina, e estabeleceram esse diferencial também da educação, no sentido em que, no final dessa pesquisa, observaram que realmente os índices de demência, tanto de Alzheimer e demência, eram drasticamente reduzidos para elas, algo extraordinário. Então, doutora Suzana, por gentileza, gostaria que você comentasse a respeito dessas colocações do nosso prezado doutor Arnaldo, por favor. Bom, Sérgio, essa questão da memória, do estímulo à memória, ela é importante e o Arnaldo também, assim, pegando um gancho na fala dele, mas pelo viés da educação, eu acredito que trabalhar a questão da aprendizagem ao longo da vida seja importante. Um currículo adaptado também às pessoas com 60 anos ou mais, ele é importante porque ele vai aliar as questões pertinentes à memória, à aprendizagem, você traz uma questão de condições iguais para essa aprendizagem, no momento que você está falando das irmãs franciscanas, que elas têm o mesmo comportamento, o mesmo tipo de alimentação, mas elas tiveram estimuladas a sua memória e elas foram desafiadas. Eu acho que os desafios que se impõem hoje, as pessoas de 60 anos são desafios diferentes do que da época da avó do Arnaldo, da época da minha avó, que elas pareciam muito mais velhas do que eram. Essa questão do empoderamento, o Arnaldo fala muito sobre a era dos direitos, né, Arnaldo? E aí, assim, até onde vai esse direito ligado ao empoderamento, mas também a questão da aprendizagem que fica inerente a um ser humano que vai viver muito mais, a longevidade vai ser maior, por volta dos 90 anos, e a gente vai ter que aprender coisas novas para estimular a memória e, com isso, afastar a demência e o Alzheimer, como no caso do estudo que você apontou, Sérgio. E o potencial de estudo para essa pessoa, né, doutor Arnaldo, tanto você quanto a Suzana enfatizam demais essa transformação que, na verdade, eu também vi, né? A diferença das pessoas é algo inacreditável. Como vocês disseram, afirmaram tão bem, se você entrar numa cápsula do tempo, né, o chamado túnel do tempo, tinha até um seriado interessante que era o túnel do tempo. Aí você entrava no túnel do tempo e ia para uma outra época, um outro período histórico. Eu observo muito isso. Meu próprio pai, né? Meu pai era funcionário público federal e ele se desgastou de tamanha sorte durante a vida toda que aos 40 anos ele era um velho. Era uma pessoa que se arrastava com extrema dificuldade. Tinha uma série de problemas emocionais não resolvidos, mesmo porque nós não tínhamos tanto acesso a essas questões psicológicas, até psiquiátricas e tudo mais. As pessoas não se tratavam. Quem é desse período mais novo, mais recente, não consegue imaginar isso. Não havia tratamento.
não havia cuidado, não havia prevenção. E creio, né, nós evoluímos muito nesse sentido. E com relação ao direito, doutor Arnaldo, muito especificamente, como é que o senhor enxerga esse potencial e até como agente transformador de nós que somos 60 a mais? Como é que isso pode transformar? O direito, afinal, é um grande aliado, não só através das leis, né? E você pode, com muita propriedade, comentar o quanto as leis avançaram no que se refere à proteção do idoso, né? Nós temos um conjunto de leis que eu suponho seja muito interessante atualmente. Faça esse comentário para a gente, por gentileza, tanto com relação às leis e quanto ao estudo do direito. O que é a essência do direito? Por que o direito é tão diferente de outras matérias? Eu penso de duas maneiras. Primeiro, eu acho que de tudo que o senhor bem colocou aí, a palavra-chave, digamos assim, a síntese interpretativa é a expressão transformação. Eu creio que há um potencial transformador muito grande, é muito grande. A partir do momento em que o interessado, a interessada, começa a estudar os temas do direito, e estudar de uma maneira muito diferente, não aquele estudo pretérito, antigo que havia de ficar lendo aquelas leis e ficar memorizando, mas não, estudar os grandes temas a partir dos grandes problemas que há um potencial muito grande, há um desafio muito grande, cujo resultado é uma transformação superlativa. O que eu percebi ao longo dos anos? Ao longo dos anos, eu lecionando na graduação também, eu percebi que de uns 15 anos para cá, o volume de alunos que já estavam numa segunda graduação, ou que estavam no momento de vida em que eles se sentiam mais, assim, mais preparados para poder refrequentar a escola, porque aqueles compromissos que há ao longo da vida, de uma certa maneira, eles vão se dissolvendo. Então, quando o sujeito está lá no seu primeiro, no seu segundo emprego, quando é pai, quando tem filhos pequenos, quando tem filhos adolescentes, o nível de preocupação é tamanho que ele não consegue prestar atenção numa sala de aula. Ele está frequentemente sendo chamado para resolver problemas da vida cotidiana. O que se percebe é que depois de uma certa idade, há uma desconexão positiva em relação a esses problemas e a disposição para o estudo é maior. Não só em relação ao direito, isso também se dá, por exemplo, em relação à música. Eu, por exemplo, comecei a estudar piano quando eu tinha 43 anos de idade, e foi uma coisa transformadora na minha vida. Eu assisti um filme chamado O Grande Pianista, e eu saí do cinema, eu chorava, copiosamente chorava. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu fui numa loja e comprei um piano elétrico. E aquilo foi para mim a transformação. Depois eu fui estudando, fui avançando. Foi uma espécie, eu vou usar uma palavra bonita aqui, uma epifania. Uma espécie de uma revelação. E eu tenho a impressão de que o estudo, em geral, ele cria essas situações de epifania e de revelação. O estudo do direito, ele tem algumas sinuosidades que são assim muito marcantes. Por quê? Porque nós temos no mundo dois tipos de leis. Nós temos aquelas leis que são dadas pela natureza, como a lei da gravidade, como a própria lei do envelhecimento, e temos leis que são criadas pela cultura, criadas pelo homem. Na medida em que se estuda o direito, o que na verdade nós estamos estudando não é só um conjunto de normas fixas para resolver problemas concretos. Nós estamos também, de uma certa maneira, estudando o modo como nós construímos o nosso modelo cultural. E eu tenho a impressão que um sujeito, uma senhora de 60 anos, que estuda direito hoje, vai ter uma experiência assim, muito rica. Por quê? Porque o mundo hoje ele é radicalmente distinto daquele mundo que era há 30 anos, há 40 anos. E eu não estou nem falando de informática. Não estou nem falando desse tema da informática. E é uma delícia quando nós observamos pessoas de uma certa idade assim, se desdobrando em relação àquilo que é informática sem medo nenhum. Há um grande autor italiano que eu admiro demais, Umberto Eco. Umberto Eco, uns 50 anos, 40 anos atrás, deixou um livro fascinante que chamava-se Apocalípticos e Integrados. O livro, entre outros, tinha uma pergunta: qual é a nossa reação em relação ao mundo da informática que aí vem? Alguns são apocalípticos. O mundo vai acabar, os empregos vão acabar, as pessoas não vão mais conversar. E outros somos integrados. Olha, tem muita coisa boa que nós podemos tirar disso. Vejamos, o senhor está em Aracaju hoje, a Suzana está aqui em Brasília comigo. Quer dizer, essa possibilidade comunicacional que nós temos hoje é algo imbatível. Então, se eu transporto isso para o mundo educacional
e mais objetivamente eu transporto isso para o mundo do direito, o resultado é um resultado extremamente positivo. Porque aquilo que, na cabeça de muita gente, é algo distante, passa a ser algo imediato. Desde uma briga de vizinhos até um acidente qualquer com uma contratadora de seguros, ou, no mínimo, no limite, essas questões que há hoje aqui em Brasília, do Supremo Tribunal Federal, essas decisões todas. Então, eu acho que aquele que estuda o direito, ele vai se instrumentalizar para ter opiniões mais seguras. Ele vai, de uma certa maneira, multiplicar a sua perspectiva de mundo. E o que é mais curioso, eu tenho a certeza absoluta que ele vai descobrir uma coisa. Ele vai descobrir que ele é muito maior do que ele imaginava ser. Porque a partir do momento em que ele consegue ler esses textos, discutir esses problemas, ele de imediato percebe uma força que ele tinha contida. E é muito provável que nós vamos ouvir frequentemente a seguinte afirmação em forma de pergunta: por que eu não fiz isso antes? Então, não é? Então eu acho que o resultado disso não é que ele vai fazer um concurso público. Não, ele não vai, nada disso. Ele vai compreender melhor o mundo, ele vai, de uma certa maneira, fazer o que se fazia até 1950. Até 1950 não havia outras faculdades que não, basicamente, direito, engenharia, medicina. Então, para qualquer profissão que o sujeito eventualmente fosse, o que ele fazia? Ele fazia direito. Se nós olharmos os primeiros presidentes do Brasil, depois dos militares, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Venceslau Braz, Delfim Moreira Ribeiro, Arthur Bernardes, Washington, eram todos formados em direito. Então o sujeito ele ia para a faculdade de direito para se preparar para a vida. Posteriormente surgiram outros cursos, ciências sociais, administração de empresas. Então aí com a criação dos outros cursos, o direito deixou de ser uma escola preparatória para a vida e passou a ser uma escola de advocacia. Tanto que os antigos, recentemente, ainda dizem, olha, meu filho está estudando para advocacia. Mas, na verdade, não é isso. Então, eu percebo que as pessoas que estudam direito a partir de uma... Eu não digo a partir de uma certa idade, eu talvez não gosto de usar essa expressão, mas a partir de uma certa experiência de vida. É uma experiência contada, marcada pelo passar dos anos, não há dúvida. Mas essa pessoa, com certeza, ela vai multiplicar exponencialmente as suas formas de chegar ao mundo. Então, nesse sentido, eu penso que o curso de Direito, para esse campo, para esse nível, para esse nicho, ele tem o mesmo potencial que o curso de Direito tinha antes de 1950. Em outras palavras, ele acha que está fazendo um curso de Direito, mas estará, ao mesmo tempo, fazendo um curso de Relações Internacionais, Ciência Política, Administração, Contratos, e assim sucessivamente. É esse o ganho que eu acho que o curso de Direito teria nesse contexto. Essa é a impressão que eu tenho. Suzana, olha, eu estou impressionado, verdadeiramente impressionado. Como é bom, né? Como eu diria, até saboroso você acompanhar as colocações extraordinárias do nosso prezado doutor Arnaldo Godoy, até mesmo a citação, quando você falou sobre o pianista, eu me lembrei daquela cena antológica em que esse pianista, né, nos escombros da Segunda Guerra Mundial, de repente aparece aquele oficial nazista, ele aparece e esse pianista está executando uma canção e o oficial diz para ele, pode continuar, siga com a sua arte, ele foi salvo pela música e o doutor Arnaldo também, agora um pianista, né? É sensacional. Agora, Suzana, você crê que seja realmente esse o caminho? Nós precisamos reagir, digamos assim, há um certo cansaço num determinado momento das nossas vidas, um cansaço intelectual, poxa vida, como o doutor Arnaldo tão bem colocou. Mas será que eu consigo? Né? Será que eu posso? Aliás, será que eu devo? Mais ainda, será que eu mereço? O que isso vai causar na minha vida? Qual é o impacto? Eu acho que eu estou ficando velho, estou aqui com a barbinha grisalha, cabelinho branquinho e tal. Eu acho que eu não estou com essa corda toda. O que você diria para alguém que se vê numa situação feito essa, com esse questionamento e, ao mesmo tempo, as afirmações tão poderosas colocadas aqui pelo nosso doutor Arnaldo? Suzana? Eu acredito, Sérgio, que corroborando com o Arnaldo, que é a possibilidade que você tem de mudar a política pública no país e no mundo. O mundo envelhece a passos largos,
nós precisamos entender esse fenômeno e, principalmente, agir. E eu acredito que estudar direito é poder também mudar a política pública para atenção integral ao ser humano, à sua família, e essa fase que as pessoas se encontram acima dos 60 anos. Então, é importante fazer esse processo. Eu acredito que estudos são necessários para entender esse fenômeno, e nada mais justo que as instituições preparem os seus currículos e suas propostas, e aí o Arnaldo coloca assim um estudo de nicho, mas assim, que o direito se prepare também para entender esse aluno. E, particularmente, eu sou fã do Arnaldo. O Arnaldo é uma das pessoas que mais sabe a Constituição do país, né? Recentemente participei, ele é nosso querido coordenador nacional do EMEI, e participei do lançamento do livro da Constituição de 1824, né, no qual os alunos o homenagearam como uma grande autoridade na área, que também é um grande crítico, né, de cinema, e especialmente em Aracaju, uma das pessoas que escreveu sobre Tobias Barreto, né? Então, esse link importante que eu acho que traz a questão de quem estudou e fez e faz no seu tempo algo extremamente pertinente, que estimula a memória. O Arnaldo, ele é uma pessoa que estimula a sua memória, contribui para o conhecimento, e eu tenho certeza que nessa experiência que ele está trazendo, ele vai contribuir muito com o e-mail para propor, porque não é fácil, né, Arnaldo? A gente propor um currículo como esse, com tantas linguagens que tem o curso de Direito também, né? Porque tem que estudar muito, né, Sérgio? É verdade, Suzana. E eu queria até, doutor Ronaldo, conhecer mais. Eu gostaria que você nos explicasse o que é esse culturalismo jurídico e a sua obra, né, que trata de Tobias Barreto. Gostaria até que você citasse essa figura tão ilustre que eu vim a conhecer aqui no nosso estado, uma pessoa da maior importância. E o que significa isso? Qual é o senso prático desse culturalismo jurídico e a importância do eminente Tobias Barreto, doutor? Tobias é uma figura muito curiosa. Há uma praça em Aracaju, né, que tem uma estátua dele, e todas as vezes que eu vou até Aracaju, eu corro para essa praça. Na praia também há um determinado setor no qual há várias estátuas de sergipanos de reminiscência histórica, como Silvio Romero também. E eu tenho assim, uma certa obsessão com Tobias Barreto desde a minha juventude. Quando Tobias morre, ele deixa uma biblioteca de aproximadamente quase que 380, quase 400 livros. Todos esses livros eram livros na língua alemã. E aí, então, eu fui atrás dessa biblioteca, e os livros estão no Recife hoje, e com o apoio da Embaixada da Alemanha. Enfim, a pesquisa foi avançando. E Tobias Barreto, eu acho que quem mais representa é o que nós estamos falando hoje. É um homem que já tinha mais de 40 anos, estava andando na rua do Recife e viu um livro assim, em alemão. Ele viu aquele livro, teve um troço, ficou doido com o livro, e a partir daquela idade, sozinho, sem professor, sem nada, sem ninguém, ele consegue importar um dicionário, um livro sobre religião, e ele começa a estudar alemão sozinho. Muito bem, ele tinha talvez 45 anos, e 45 anos no século XIX seria alguma coisa próxima a uns 65, 70 hoje, em termos de disponibilidade física. Então, nessa idade, o que ele faz? Ele começa a estudar alemão. O próprio Machado de Assis começou a estudar alemão já com mais de 60 anos de idade. Então, o que nós compreendemos disso aí? Essa obsessão que ele teve com a língua alemã foi uma coisa tão forte. Aqui ele teve um potencial de rejuvenescimento em relação às ideias dele, ao modo dele ser, que ele se transforma, provavelmente, no mais importante jurista brasileiro do século XIX. Recentemente, um alemão fez um dicionário dos grandes juristas da história universal. E no Brasil temos apenas 4. Temos Teixeira de Freitas, que é um baiano, Rui Barbosa, que é baiano, Clóvis Bevilacqua, que é cearense, e Tobias Barreto, que é sergipano. Então, Tobias é uma figura ímpar na história do pensamento jurídico brasileiro. E ele é vinculado àquilo que nós chamamos com o nome de culturalismo. O que é culturalismo? O direito é uma expressão da cultura. O direito, e essa expressão agora é dele, o direito não é um filho dos céus.
Não é uma coisa que vem lá de cima com um raio assim e que alguém todo-poderoso entrega e fala, olha, aqui você tem a sua regra para balizar a sua vida. Não. Direito é aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Podemos pegar isso na nossa própria existência. Eu me lembro quando eu era menino, não havia divórcio. O que havia era o desquite, não era assim? E as pessoas, então, e olha que desquitaram uma situação terrível. As mulheres, quando se desquitavam, como elas não tinham curso superior, em sua grande maioria, lá na certidão de casamento estava lá a profissão do lar, ou prendas domésticas, então o juiz fixava uma pensão alimentícia para ela equivalente ao valor do pagamento do salário de uma empregada doméstica. Então, a última coisa que passava na cabeça da mulher nos anos 40, 50, 60, o desquite era uma tragédia. Aí nós vamos ter aquele senador baiano, famoso, Nelson Carneiro, com a luta pelo divórcio e a aprovação do divórcio em 75. Então, se nós olharmos só sob esse prisma, nós percebemos como que a sociedade muda. Eu não vou dizer que a sociedade evolui, porque o homem que na Idade da Pedra matava com uma pedrada, hoje ele mata com um drone, mas ele continua matando do mesmo jeito. Houve apenas a mudança, ela não é qualitativa, é uma mudança só quantitativa. Mas a compreensão que eu tenho é que Tobias, a par de tudo que ele representa para o direito, para as ciências, para o feminismo, o Tobias Barreto é um feminista avant la lettre. No século XIX, houve uma senhora do estado do Pernambuco, eles estavam no Pernambuco na época, que pediu um recurso do governo pernambucano para estudar medicina na Europa. E aí, então, o parecer foi no sentido de que não, que ela ia estudar medicina, ela, como mulher, nem tinha condições de estudar medicina. O Tobias Barreto se insurge contra isso de uma maneira tão violenta, e ele faz um parecer dizendo que onde é que está escrito que uma mulher ela é inferior a um homem para efeito de estudar. Isso é um absurdo. Então, isso é uma marca dele que me chama muito a atenção. Era um homem que defendia o problema, ele era obsessivamente contrário à escravidão. Então, por exemplo, ele tem várias passagens de sua vida na qual ele, sem cobrar nada, pro bono, como se diz hoje, defendeu pessoas que estavam sendo violentadas pelos seus patrões. Então, ele, em vários temas da vida, ele é uma figura muito essencial. Culturalismo é isso. O que é o culturalismo? É entender que o direito é um bem cultural, é entender que o direito é algo do nosso meio. Isso hoje é óbvio, mas no tempo em que ele viveu, século XIX, o século XIX é o século impregnado pela metafísica. Né? Todas as explicações que havia eram explicações não dotadas de muita racionalidade. Então, ele, de uma certa maneira, para nós, traz isso. Além do que, ele representa uma reação muito grande a uma cultura impregnada que havia no Brasil, que era a cultura francesa. Porque hoje, se nós... Vamos supor, tu em Aracaju tem uma livraria que eu adoro, uma livraria Escalha, essa mesmo. Então, eu adoro. Tem no shopping e tem num bairro muito elegante aí. Então, se nós entrarmos nessa livraria hoje, nós vamos ver todos os livros estão em língua portuguesa. Mas se nós entrássemos numa livraria no século XIX, nós não íamos encontrar nada em nossa língua. As pessoas liam em língua estrangeira. Então, mesmo os livros alemães, os livros eram traduzidos para o francês, e do francês eles eram lidos aqui no Brasil. Tobias Barreto se insurge contra isso, fala, por que isso? Vamos também estudar um pouquinho a cultura alemã. Então, eu acho que Tobias representa um ponto de tensão e um ponto de mudança. É um homem que olha para si e diz, eu posso mais que isso. Então, no contexto dessa nossa fala de hoje, eu acho que Tobias Barreto, muito mais até pela trajetória dele no pensamento jurídico brasileiro, no pensamento da criminologia brasileira, ele também é um exemplo, no sentido de que sempre há um tempo, um momento, um argumento para a transformação pessoal. Então, eu penso que Tobias representa, na essência, esse poder transformador. E esse poder transformador, ele não se dá por conta de um remédio, ou por conta de um... Não, ele se dá por conta de um esforço. E esse esforço é o esforço que mais nos dá prazer, na minha impressão, que é o esforço intelectual. Então, eu tenho a impressão que as pessoas que estudam após uma certa idade, no mínimo, elas vão se sentir muito mais elevadas, como se elas estivessem participando de um amplo processo de renascimento pessoal. É mais ou menos essa a minha impressão.
Olha, Suzana, que aula fantástica, né? Um podcast extremamente, eu diria, enriquecedor, muito inspirador. Tranquilamente nós levaríamos mais umas 3, 4 horas aqui de conversa. E como diziam antigamente, né? Dando muito pano para manga, porque o doutor Arnaldo é essa fonte de inspiração, de sabedoria, o nosso coordenador nacional do e-mail. Então, quero propor, Suzana, que possamos nos programar para um próximo encontro com o Dr. Arnaldo e nós possamos ampliar ainda mais tantos e tantos assuntos importantes, né, que realmente podem mudar nossa vida. O que você acha dessa ideia, Suzana? Eu acho extremamente importante. Eu queria que ele falasse um pouco sobre a Constituição. Eu queria uma aula dele sobre a Constituição e a importância de se partir do estudo da Constituição para se entender o país, né? E a diferença entre as duas constituições que nós tivemos, né? E Vamos lá. nada melhor do que ouvir meu querido Arnaldo falando sobre isso. Já estou aqui, ó, a equipe já está aqui, já está na agenda aí direitinho, já anota aí, vamos falar sobre Constituição. Nós estamos, doutor Arnaldo e doutora Suzana, nos encaminhando para o encerramento desse nosso podcast. E se vocês me permitam, se vocês me permitirem, só um breve comentário, até um depoimento muito interessante, que eu acredito vai ser interessante, doutor Arnaldo e Suzana. Veja vocês, a minha filha, ela é, na verdade, assim, ela foi um ponto de diferencial muito grande na minha vida e foi algo, assim, extraordinário que aconteceu na minha existência. E ela, agora, recentemente, quando ela foi escolher, né, a sua profissão, aí ela chega até mim, pai, eu estou numa dúvida tremenda, pai. Ela adora comunicação. Ela sempre me acompanhava em rádio, televisão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e tal. Esteve aqui, inclusive. E aí, quando ela foi optar no vestibular por um curso, né? Ela precisava escolher algo. Ela falou, pai, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu faço direito, que eu acho importante demais e tal, ou eu faço jornalismo. E eu disse para ela, vocês podem ter certeza absoluta. Eu falei, minha filha, eu sinto não ter feito direito, né? Agora vou fazer, né? Agora está à minha disposição. Mas faz primeiro direito, porque aí você vai ter um conhecimento, uma cultura muito grande, que inclusive vai contribuir muito para o seu exercício de jornalismo. Nós temos grandes jornalistas que são, inclusive, em sua origem, advogados. O doutor Arnaldo sabe muito bem disso. Grandes jornalistas. Então, assim, eu acho isso muito importante. Nós temos essa consciência de que o direito é a possibilidade de nos tornarmos seres humanos plenos. E a minha filha, para minha alegria, está fazendo aí nos próximos meses a sua primeira prova para a OAB. Ela já está se formando, o tempo passou e ela me disse, me agradeceu, ela faz a PUC, lá em Porto Alegre, né? Aquele complexo de ensino fantástico. Eu estive recentemente lá e disse a ela, emocionado, filha, foi a melhor opção da sua vida. Realmente o direito transformou você e te tornou uma filha ainda melhor. Então, eu passo a vocês esse depoimento até emocionado, porque eu acho isso muito importante. Agora imagino para nós, 60 mais. Como é importante esse curso, né, gente? Com certeza, Sérgio, e também a perspectiva de um curso que eu acho que é o único curso que trabalha a questão da longevidade a partir da relação entre o sujeito e a sociedade. E aí eu acredito que ele tenha muito a contribuir, porque por mais que se tenha curso de gerontologia, não desfazendo nenhum, nem a medicina, nenhum curso na área, mas assim, nenhuma área do conhecimento. Mas o curso de direito ele dá a possibilidade de mudanças, e essas mudanças são importantes. E importante também a questão interdisciplinar. Várias vezes, a solicitação de pareceres técnicos do doutor Arnaldo, né, relacionados aí à área da educação, né, a gente discute, conversa, ele traz assim, não, isso aqui pode ser por aqui, isso aqui por lá, e a gente vai trocando figurinhas. Eu acho que quem se forma em direito, naturalmente, tem uma visão interdisciplinar e tem que entender o mundo a partir de uma visão global. E eu acredito que no e-mail, essa proposta de trabalhar com 60 anos ou mais, ela vai trazer à tona não só um currículo diferenciado, flexível, mas também a possibilidade, e aí aquilo que o Arnaldo falou, aquele brilho nos olhos, aquela perspectiva de mudança. Então,
Eu acho importante esse processo. Muito bom. Um rejuvenescimento, né, doutor Arnaldo? Tanto espiritual quanto intelectual e emocional. Tivemos, assim, o nosso prezado doutor Arnaldo Godoy, ele que é coordenador nacional do IMEI. Falei do currículo dele aqui, fantástico. Nós pudemos observar, constatar. Tamanho conhecimento, né? É uma fonte de inspiração para todos nós. Doutor Arnaldo Godoy, muito obrigado. Suzana Fungueto, educadora especial, doutora em Ciências e Tecnologias da Saúde e diretora do nosso IMEI, participando conosco. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Doutor Arnaldo, muito obrigado, querido. Tudo de bom. Honra minha. Muito obrigado. Honra toda minha. E é isso, e aguardamos a sua aula sobre a Constituição. Estaremos aí oportunamente. Exatamente. Tá? Abraço. Então, minha gente, olha, foi muito bacana esse episódio, muito inspirador, muito interessante, muito enriquecedor, verdadeiramente. Então, eu estou convidando você, por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal, venha nos visitar pessoalmente no IMEI Academy. Sua presença é fundamental para nós. Tudo de bom para você, seja feliz e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.